Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam muito bem-vindos a essa última sexta de impacto do ano. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o João Souza e com a Tati Silva do Favela, que estão lançando um estudo Novas Cartografias de Impacto, um estudo da base para base, que eles vão falar um pouco sobre os negócios de impacto desenvolvidos por iniciativas, organizações da base, como que elas dialogam com o universo de impacto e significa impacto para elas. É super importante a gente ressaltar que esse estudo ele foi desenvolvido com o apoio da Aliança pelo Impacto. Todos os anos a Aliança pelo Impacto abre uma chamada, que é a chamada Impulse, com o objetivo de apoiar estudos e iniciativas que enderecem gaps importantes de conhecimento no campo. Então é um prazer imenso estar aqui depois de alguns anos aí acompanhando o trabalho do Favela, de tê-los aqui conosco, lançando esse estudo que representa tanto para a gente, para um assunto que a gente precisa conversar tanto. Então, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Gostaria de lembrar também que a gente vai ter a tradução simultânea para Libras, feita pela Tabata. Super obrigada, Tabata. E eu gostaria, então, de apresentar o João e a Tati. Então, o João ele é cofundador e diretor de novos negócios e parcerias da Favela, ele é pesquisador e consultor de futuros para o trabalho, e tem uma longa experiência apoiando empreendedores e inovação social. E a Tati Silva, que é cofundadora e diretora-presidente do Favela, é mestre em geografia, tem uma experiência em consultoria na África, no Brasil, na Europa, e também tem uma super experiência em impacto social e vem contar aqui um pouco para a gente quais foram os achados, então, dessa pesquisa. Então, sintam-se à vontade a colocar perguntas no chat, a debater conosco e aproveitar essa tarde da melhor maneira possível. Pessoal, boa tarde, muito feliz de estar aqui, né, na última sexta de impacto, né, para poder apresentar aí esse estudo que nós fizemos aí em parceria com a Aliança pelo Impacto, né, ICE, e vai ser muito bom trocar essa ideia com vocês, né, acho que a gente também está ansioso por estar aqui, está muito feliz também, né. Oi, pessoal, boa tarde, eu sou a Tati Silva, uma das fundadoras aqui do Favela, organizadora aí desse estudo de novas cartografias de impacto, da base para base, e vamos conversar sobre isso e como a gente pode revolucionar aí o ecossistema e o protagonismo de impacto no Brasil e no mundo, né, que a gente é ambicioso. Maravilhoso. Eu gostaria de agradecer, então, também aos nossos parceiros do Mercado Livre, que têm nos apoiado e estado conosco em todas as cestas de impacto desse ano, especialmente a Laura, que está por aqui, e agradecer também e falar sobre a importância dessas parcerias para a gente conseguir levar esse tema de impacto para mais pessoas e mais longe. Super obrigada, Mercado Livre. Eu estava conversando em box aqui com a Célia, aqui, a gente estava falando, né, que tem um tempão que a gente está doido para esse estudo sair, assim, né, foi muitas idas e vindas aí desse processo e tudo, né, o Diogo não está aqui hoje, mas ele acompanhou e fez maior força daí para a gente poder, né, conseguir encontrar um caminho para poder fazer essa entrega, mas enfim, né, primeiramente agradecer, a gente está aqui, a gente está muito feliz. Eu vou tentar ser bem breve sobre o Favela, até para a gente poder aproveitar mais esse bate-papo aqui para falar sobre o estudo propriamente dito, mas Favela a gente nasce em 2014, com uma perspectiva muito já vamos dizer, ousada e ambiciosa, assim, da gente também tentar reinventar essa forma como organizações sociais trabalhavam, né, dentro dos territórios de onde a gente vinha e vivia, né, as favelas, periferias e tudo. E por questão de acesso, né, à educação superior e algumas coisas até experiências profissionais que a gente já tinha tido, né, tanto eu, a Tati e a Débora também, que é a outra fundadora, a gente já estava namorando, entendendo um pouquinho o que era esse universo, né, dos negócios sociais, dos negócios de impacto e também de todo esse universo aí, né, das questões dos negócios de impacto. E aí o Favela a gente já estava pensando muito como que a gente traria abordagens diferenciadas, né? Então, assim, a gente usou inicialmente, né, muito da questão do empreendedorismo, né, e trabalhar muito forte com a educação empreendedora para poder estar fortalecendo nossa presença nos territórios e pensar na forma como a gente ia fazer algumas entregas, né, e dialogar também com esses públicos que o empreendedorismo era um atrativo muito forte, na perspectiva de geração de renda, né, falando do Brasil como esse aí,
com essas desigualdades que são tão grandes quanto a questão continental do Brasil em território. E aí, a partir daí, a gente começou a ter a oportunidade de desenvolver várias experiências na construção dessas metodologias, né, para poder trabalhar esses programas formativos, os próprios programas de aceleração e a questão também muito forte de mentorias, né, que foi uma coisa que a gente sempre explorou muito. Eu vou fazer um comentário aqui, mas eu fico com dó da pessoa que trabalha com Libras, né? Porque mineiro falando, a gente é cheio de trejeitos, né? Cheio de vícios. Eu fico imaginando como que ela deve fazer para poder traduzir o mineirês para as Libras, né? Mas, enfim. E aí a gente começou a ir muito para essa linha, assim, de se fortalecer nessa questão de processos metodológicos, né? E a questão de pesquisa sempre foi muito forte para mim e para a Tati, né? Até por causa da experiência acadêmica que a gente tinha tido em mestrado e pós-graduações e afins, e também de ter podido estudar também em outros contextos. E a gente sempre quis, né? O sonho de ouro nosso, assim, dourado, assim, era a questão desse estudo, né? E aí eu lembro que estava tendo a chamada do Impulse, e a gente falou assim, vamos escrever para isso e tudo, e o Diogo, né, a gente já tinha conversado com o Diogo, provocado ele, que a gente falou assim, não, gente, a gente precisa fazer um estudo diferente, Diogo, né, acho que não pode ter só essas referências e tudo, e muitas provocações e afins, e aí foi muito legal que a gente conseguiu, né, ser selecionado aí em 2018 ou 2019? 2019, na chamada do Impulse, e estamos aqui hoje, né? Então, assim, hoje, só para finalizar, né? O Favela, ele é uma organização social, mas que a gente se enxerga muito como um negócio social, né? A perspectiva da própria gestão da organização, a gente sempre trouxe esse viés realmente de como que a gente trabalhava muito a perspectiva de sustentabilidade, tanto que um dos pilares de sustentabilidade nossos é a área de consultorias e projetos sob demanda, né? Que a gente trabalha muito fortemente com isso, com alguns parceiros. E a questão agora que a gente está enveredando muito para a perspectiva de futuros, né? Que a gente tem um spin-off do Favela, né? Um braço agora, que é a Futuros Inclusivos, que ela trabalha muito nessa lógica de trabalhar design de projetos pensando futuros com mais inclusão e diversidade e tudo, né? Deixar agora a Tati complementar aí para dar seguimento a isso aí, mas é isso. Uai, gente, acho que agora o Favela você já tem noção do que é, né? A Ellen colocou aí o nosso site, convido todo mundo a visitar e acessar nossas redes também, saber um pouco mais sobre a organização. Estou ansiosa aqui também para a gente falar um pouco do estudo, dessa temática, né? Obrigada. Muito bom, gente. Para quem não sabe, a chamada Impulse é o nome dessa chamada que foi feita pela Aliança em 2019 para apoiar estudos e projetos que, de alguma forma, enderecem gaps de conhecimento ou de articulação no ecossistema de impacto no qual esse estudo está inserido. Então, é um prazer estar aqui também encerrando um processo aqui num mês também super importante, né, para todas essas reflexões que vocês trazem no estudo. Então, para a gente começar aí, não perder muito tempo, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o título. Eu acho que quando eu coloquei o título, estava até conversando com a Tabata aqui antes de entrar para ela traduzir Nova Cartografia de Impacto, eu queria talvez começar por aí. Por que uma nova cartografia de impacto é importante e por que esse nome? Nossa, eu ia até me aventurar nessa primeira resposta, mas a questão do título cartografia foi uma proposta do João mesmo, eu acho que ele é melhor para explicar realmente. Por que cartografia, João? Então, isso tem muito a ver com essa perspectiva dessas provocações, né? Assim, a gente sempre tem um diálogo muito aberto com o ICE, né? E agora com a Aliança e tudo. Desde 2017, né, a gente com outras organizações aí que estão na base, né, Feira Preta, Agência Solano Trindade, Vale do Dendê, né, Afrobusiness e afins, há muito tempo a gente tem uma relação, né, um diálogo aberto aí com o ICE. E uma das provocações, né, que a gente, principalmente do Favela, sempre levou foi muito a forma como essas visões, esses olhares sobre a questão dos negócios sociais, negócios de impacto, a própria temática do impacto social no Brasil, ela era muito cristalizada, né? E, assim, muitas vezes os referenciais eram muito trazidos por
questão de experiências internacionais, de diálogos que a gente tinha com especialistas, e os próprios especialistas do Brasil que tratavam sobre o tema, eles bebiam nessas fontes diretamente, né? E aí, na verdade, foi uma grande brincadeira. Eu tenho uma prima também que é geógrafa e agora até terminou o doutorado dela em geografia, e a gente sempre discutia muito sobre essa questão de cartografias. Eu, quando era moleque, sempre gostei muito de mapas e tudo, né? Eu sou escoteiro desde os 7 anos, né? Hoje eu sou chefe de escoteiro e tudo, sempre gostei muito de mapas e afins. E a questão das cartografias foi muito de trazer essa lógica de que quando, né, as primeiras navegações aí que os europeus, né, que é o que a gente tem registrado de navegações que se fala muito disso, né, mas a gente tem controvérsias disso sobre os povos, né, africanos e outros povos já viajando, né, navegando há muito tempo disso, mas vamos focar numa questão das viagens, né? Essas viagens, né, transcontinentais, quando elas aconteciam, elas sempre partiam dessa lógica de tentar chegar a algum lugar, né? E aí surge toda a lógica dos cartógrafos, né, das cartografias, das pessoas que construíam os mapas. E aí a gente trouxe esse nome muito para provocar a questão de ser uma nova cartografia, porque tudo que a gente discute sobre impacto social hoje no Brasil, negócios sociais, negócios de impacto, são baseados em cartografias onde que pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas LGBTQ participaram muito pouco, né, da construção disso. E aí a gente trouxe muito nessa perspectiva desse estudo mais explorador, inicial e tudo, da gente trazer outras narrativas para a construção dessas cartografias, né, e mostrar que tem outros caminhos, né? Então, assim, essa lógica das cartografias vem muito para falar disso, né? De que outros mapas que a gente tem para chegar nesse mesmo lugar, né? E quem que está também participando da construção disso, né? Eu acho que, assim, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas eu acho que o próprio perfil das organizações e lideranças que a gente escolheu conversar para poder fazer essa primeira composição, né? Desse primeira fase desse estudo, vamos dizer assim, que a gente espera poder continuar com ele, ela destoa propriamente dos próprios personagens, né, que você vê na maioria dos estudos que tem sobre impacto, né? A gente na verdade, a gente queria até mais profundo, né? A gente queria falar com as tias das creches, entendeu? Dentro das favelas, para poder entender delas o que era impacto, né? Só que, infelizmente, a gente não conseguiu ir tão profundo assim. Acho que vale, né, explicar também como que a gente materializou isso, aí a gente priorizou nesse momento, com os recursos que a gente tinha, esse contexto de pandemia que chegou, né, abalando todas as estruturas e planejamentos. A gente conversou com lideranças e pessoas impactadas por 10 organizações, e aí desde o começo a gente já fez esse recorte aí também territorial, no sentido de priorizar organizações que estão atuando na região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, que a gente sentia uma falta dessa presença mesmo dessas vozes, né, dessas experiências vamos dizer assim, nesse ecossistema de impacto que a gente participava e engajava. E aí, no Sudeste, o próprio Favela, né, sai do lugar de ser organizador e vira também objeto de pesquisa para trazer uma dessas referências, porque também a gente tem essa vivência que a gente brinca que, né, a gente está à margem de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque como a gente está em Minas Gerais, a gente acaba sendo os forasteiros no eixo Rio-São Paulo, que às vezes, né, é muito mais visibilizado mesmo, que em termos de acesso a recursos, experiências. Então, a gente está assim, não, vamos direcionar o olhar para esses lugares e reportar essas vivências. Bom, estou acompanhando alguns comentários aqui. O Márcio Black, da Fundação Tio de Setúbal, comenta, né, que além de uma nova cartografia, precisamos de uma nova gramática. E esse gancho que eu queria pegar para a nossa próxima pergunta. Eu acho que, lendo o estudo, fica muito claro o quanto que essa questão da linguagem, né, é algo que é super relevante quando a gente fala de impacto social da base para a base, né? Tem um trecho, já soltando um spoiler, mas é bem de leve, tá, gente? Sobre o estudo, tem um trecho que vocês mencionam, meio que um diálogo de vocês estão descendo e distribuindo alguns cartazes para uma formação, e vocês perguntam para as pessoas e falam, olha, você empreende ou quer empreender? Aqui está e vocês chamam para a formação, e a pessoa faz uma cara assim, tipo, como assim empreende, né? E você fala, não, eu quero saber se você faz algum tipo de corre para ganhar dinheiro, para ganhar vida. E daí a pessoa, sim, não, isso com certeza.
E acho que, de certa maneira, isso se reflete quando vocês vão conversar também com os empreendedores ou com essas organizações. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse distanciamento entre o conceito e o que significa empreender na base, né? E falassem um pouquinho sobre essa gramática, sobre esses distanciamentos em relação à linguagem. Em outro trecho, vocês refletem como algumas organizações da base também, quando elas se identificam, muitas vezes elas não se identificam com nomes como aceleradoras ou até mesmo negócios de impacto, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho e falassem um pouco sobre essas reflexões sobre linguagem que vocês chegaram, porque eu acho que esse compõe um capítulo muito importante do que vocês estão trazendo luz no estudo. A questão da base tem muito a ver com esse perfil mesmo, de olhar para o que a gente, né, poderia identificar como grupos e territórios que historicamente são colocados nesse lugar mais de marginalização de acessos e oportunidades. Então, a gente está falando de, né, pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIA+. Então, a gente tem um olhar mais específico, né, para esse perfil. E por isso da base para a base, que é algo que impacta muito nessa questão da linguagem que você fala, assim. Porque uma das coisas que a gente observou no estudo é que muito do motivador, do que fazia diferença desde o engajamento de uma pessoa numa atividade, a experiência, né, da pessoa impactada no processo, ela era muito conectada com essa, vamos dizer assim, com essa familiaridade de linguagem, de vivências, de experiências, né? No estudo a gente toca um pouquinho também em questão de representatividade, mas a gente observou muito isso, assim, esse caso foi no nosso primeiro ano, lá no Morro do Papagaio. É uma coisa bem legal que a gente até vê refletida nos dados do estudo também, que foi algo que aconteceu com a gente, porque todos os fundadores do Favela tiveram essa experiência, esse acesso ao ensino superior. Então, são pessoas que formaram em áreas diversas, tiveram acesso, né, às vezes, a mestrado, coisas assim. E a gente identificou, por exemplo, que o perfil da maioria, acho que, se não me engano, 70% das lideranças das organizações que a gente entrevistou tiveram acesso ao ensino superior também. Então, a gente viu que isso dá uma diferença em quem puxa a liderança nesses processos de transformação e de geração de impacto. Só que isso acabou também já distanciando a gente um pouco do que seria essa linguagem né, dos nossos pares mesmo. Então, como a gente já estava inserido nesse mundo de falar de empreendedorismo e tudo, a gente começou a fazer as estratégias de divulgação dessa nossa primeira ação usando esse termo e achando que era a coisa mais senso comum do mundo, né? Todo mundo sabe o que é empreender, o que é empreendedor, o que é empreendedorismo, etc. e tal, porque a gente já tinha meio que naturalizado aquele termo. E aí foi muito interessante, assim, a gente fazendo um mutirão lá no Morro do Papagaio e as pessoas... isso que você contou, né? Você quer empreender, a pessoa olhava meio assim para você. Ah, você tem um negócio, eu tá a fim de abrir um negócio. E aí a pessoa te contava que, sei lá, eu tenho um salão há 15 anos, ou eu já vendo isso ou aquilo há não sei quanto tempo. E aí, daí cai a ficha, né? De como o próprio termo empreender, ele é distante da realidade de quem empreende, especialmente por esse perfil de quem empreende por necessidade. Então, ele é um termo que ele já é mais comumente empregado, utilizado nesses cenários, às vezes, de empreendedorismo de base tecnológica, no cenário de startups e tudo mais, mas se você pensar que, por exemplo, uma das principais ferramentas de formalização e categorização empresarial que a gente tem hoje, que seria o MEI, né, que é o microempreendedor individual, a gente tem não sei quantos milhões de pessoas. Estou vendo os últimos dados que de microempreendedor, por exemplo, aumentou acho que mais de 2 milhões de cadastros nesse último ano de pandemia. Microempreendedor individual, o próprio termo empreendedor é distante de quem tem o perfil, vamos dizer assim, daquela categorização. Então, a linguagem ela faz muito diferença nessa... Eu vou dizer em ser inclusivo no sentido da gente, de fato, conseguir comunicar as mensagens que a gente quer comunicar, a gente precisa comunicar para as pessoas, para quem aquilo vai fazer diferença, né?
alguém comentou aí que a linguagem é algo que pode distanciar, precisa ter sensibilidade para traduzir. Isso era uma coisa muito legal que rolou, por exemplo, nos programas aqui do Favela também, a gente observou isso com as organizações, que é meio que uma tradução mesmo, mas a gente acaba caindo no universo em que expressões em inglês, por exemplo, são muito usadas, né? Eu vou te dar um feedback, me manda um briefing, fazer um release, não sei o quê. E aí acaba virando senso comum para quem está nesse universo. São ferramentas de planejamento, para aprimorar a gestão, para divulgação, etc. Mas não necessariamente tão popularizadas na linguagem. Só que antes da gente achar que as pessoas não... Como é que eu posso dizer? Que elas não sabem o que é aquela ferramenta, a expressão, não é que as pessoas não sabem. Às vezes a gente olhava, assim, em alguns casos, por exemplo, na nossa experiência, né, como organização, de pessoas que tinham um processo, às vezes, de feedback maravilhoso, ou conduziam o que seria, ou estruturavam documentos que a gente chamaria de briefing ou coisas assim, mas não necessariamente com aquele nome, não necessariamente associando que o que eu fiz agora foi um planejamento de marketing, sabe? As pessoas tinham, às vezes, a implementação dessas ferramentas ou desses processos, mas não necessariamente reconhecidos com aquela titulação, com aquela denominação. Bom, acho que essa discussão da linguagem ela vai longe, porque acho que a gente tem muito ainda o que incorporar, né? Acho que o mundo dos negócios de impacto, muitas vezes ele vem, né? E ele está muito relacionado aí ao mundo das startups, e de fato o próprio nome startup já é em inglês, né? Já em outra língua. Eu acho que a gente tem um aprender aí, um colocar em prática também, né? Acho que a gente também tem, em alguns momentos, que superar essa síndrome do eterno aprendiz e já ir colocando algumas coisas em prática também. Eu acho que o estudo também chama a gente para esse lugar da prática e do novo jeito de chamar e de trazer essa questão da linguagem. Me chamou a atenção também um outro ponto na pesquisa, que vocês falam bastante sobre a configuração desse perfil, então, de quem seria esse empreendedor, né? E fica muito claro que na maioria das organizações que vocês pesquisaram, que vocês foram entender o que significava impacto social para eles, muitas vezes o perfil da liderança era o mesmo perfil da comunidade, e isso era um ingrediente... tem sido um ingrediente muito importante na configuração desses empreendimentos da base. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, o quanto que essa identidade, por que essa representatividade importa para quem está trabalhando com empreendedorismo na base? Então, eu acho que é muito... Tem uma relevância muito importante nisso, porque eu acho que do mesmo jeito que a linguagem cria um afastamento, né? Eu estava vendo um comentário do pessoal aqui, eu concordo muito com tudo que o pessoal foi trazendo aqui no chat aqui. A questão também de não se ver, né, nessas construções e afins de como que é feito essas coisas também, né? Então, assim, a questão dessas lideranças, elas também... Eu falo muito assim, que a gente, né, e eu acho que posso falar por mim, pela Tati, acho que pela Débora também, que é a outra fundadora do Favela aqui, né, a equipe também que trabalha aqui com a gente aqui, a gente teve uma jornada, né, e aí acho que reflete muito isso que essas lideranças hoje que a gente entrevistou, que eu falo, né, tipo, eu gosto muito de brincar, eu uso sempre essa analogia, assim, quando eu estou nos debates mais acalorosos sobre negócios sociais, negócios de impacto, e aí tem uma galera, às vezes, que tem uma visão mais radical sobre a questão, por exemplo, das organizações sociais, né, que a gente chamava até ontem de ONGs e afins e tudo, e aí eu falo, gente, é muito complexo criticar essa questão das ONGs, porque o papel dessas lideranças como empreendedoras, né, como empreendedores e empreendedoras sociais, né, eu brinquei que a gente queria ter falado com as tias da creche e tudo, porque eu, por exemplo, todos os meus dentes que eu tenho hoje, assim, eu devo ao que a gente chama, às vezes, de uma forma um pouco pejorativa e a fins de projetos sociais, de organizações sociais, né, porque
Quando eu era moleque, eu ficava numa creche, e aí uma outra organização social tinha um projeto com estudantes de odontologia que iam fazer escovação com a gente e aplicar flúor, né? Fazer fluoração. E aí eu, tipo assim, pô, meus dentes todos da boca hoje são todos meus, entendeu? Assim, e tudo por causa de um processo, às vezes, que pode ser muito pontual, é muito simples, mas que é isso, né? Então, assim, eu já fui menino de projeto, já trabalhei em projeto e hoje estou à frente de uma organização social, né? Então, assim, eu acho que a gente discute pouco o que às vezes a gente trata quando a gente está falando de impacto social, de jornada de herói, de tudo isso, assim, né? A gente sempre pega esses grandes casos, essas grandes referências, tem todas essas premiações dadas por revistas e afins e tudo, né? Próprios processos, né? Que, tipo, da Choca mesmo, né? Eu sou um empreendedor social reconhecido pela Choca, mas assim, até dentro da própria Choca e dos empreendedores sociais que a gente tem lá, a gente discute a questão de diversidade, de quem que está lá, quem são essas representações que estão lá, mas onde que eu quero chegar com isso tudo? É que existe aí um distanciamento também de um glamour do que é o impacto social, de quem está fazendo o impacto social. Eu acho que nesse estudo a gente tenta trazer algumas provocações sobre isso, e do que é o impacto, às vezes, no dia a dia, que não é reconhecido por uma grande rede global de empreendedores sociais, ou por um prêmio, ou ter acesso a um edital, ou ter acesso a um recurso, mas é, assim, a forma mais genuína e mais pura do que a gente, às vezes, quer tratar de uma forma conceitual do que é o impacto social, né? Então, assim, ah, essas lideranças, elas, em algum momento, representarem o próprio público que recebe um acesso a um serviço, ou a um benefício, ou uma formação, ou uma qualidade de alguma coisa por parte dessas iniciativas é super importante, né? Então, eu acho que se valoriza muito, né? Hoje a gente vê um movimento, né? Acho que não tem nada a ver com o nosso estudo, mas a gente pode falar aqui, a gente vê um movimento muito grande de grandes empresas, grandes grupos correndo atrás de ter comitês de diversidade, grandes empresas querendo trazer diversidade, seja por meio de estagiários ou contratação de lideranças e afins, mas quando a gente olha para essas organizações, eu acho que a gente também pode falar um pouco do Favela, a gente tem isso no nosso DNA, né? Então, assim, quando começou esse boom de diversidade e inclusão, eu lembro que eu tinha feito um post no Twitter, uma época, que eu falei assim, pô, feliz da empresa, da organização, projeto e afins, que não precisa estar preocupado com diversidade e inclusão agora, porque virou, né, uma nova onda. E, assim, quando a gente pega a perspectiva do impacto social e olhar para essas organizações que já está no DNA delas, as pessoas que estão à frente, elas não precisarem ser tão empáticas com o público que elas querem atender, ou para quem que são os consumidores dos serviços, dos produtos que elas entregam, mas elas conhecerem aquilo no dia a dia, na trajetória delas, eu acho que é um diferencial, assim, que eu poderia usar um linguajar de mercado, né, e falar que é realmente, assim, é um diferencial competitivo delas, né? Então, assim, os investidores sociais, eles deveriam olhar mais para isso, né, para, assim, organizações que têm pessoas, desde a sua fundação e na liderança delas, que conseguem compreender por vivência, por experiência própria, os desafios que elas estão se propondo a resolver, né? Maravilha. Você, eu acho que de alguma certa forma você contextualiza essas mudanças, né, que o Brasil teve, né? Hoje de manhã eu fiz uma visita no Preta Hub, acho que esse encontro aqui está sendo super legal, porque eu já estou, inclusive, bastante imersa hoje, especialmente no dia de hoje, nesse contexto, e a gente estava discutindo sobre as transformações que o país e que as universidades passaram nos últimos anos, né, e que a gente começa agora a ver o reflexo disso no mercado de trabalho. E eu queria ouvir isso um pouco de vocês também do ponto de vista de empreendedorismo, né? Vocês que pesquisaram, que estão acompanhando, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa composição. Como que estão saindo esses jovens? Como que, na perspectiva de vocês que têm trabalhado com empreendedorismo de impacto na periferia, como que tem sido esse movimento, né? Visto que temos tantos jovens pela primeira vez no Brasil, acho que é algo a ser comemorado, mais de 50% das pessoas que estão saindo das universidades públicas, a gente já está chegando a 50% das universidades federais com pessoas negras, acho que muito por conta da luta dos movimentos sociais pelas cotas no Brasil. Eu acho que isso, de certa forma, tem um reflexo muito positivo também
em quem está trabalhando com negócios de impacto na periferia, trabalhando e fomentando empreendedorismo lá. Eu queria ouvir isso da perspectiva de vocês, já que vocês estão procurando e atuando diretamente com essa juventude aí, como que está essa juventude que começa a sair das universidades e a olhar para o mercado? Isso é legal, trazendo também no contexto do estudo, que a gente identificou lá. Tati, acho que você está um pouquinho baixo. Um pouco longe, Tati. Tá me ouvindo melhor agora? Agora sim. Tá, tô falando baixo mesmo. Eu estava até com o arquivo aberto aqui, fechei porque ele travou, né? Porque é a vida, gente. Se eu não me engano, 70%, acho que era isso. O perfil das pessoas, vamos dizer assim, o perfil dessas lideranças empreendedoras à frente dessas organizações que a gente trabalhou no estudo, a gente viu que 70% das pessoas estão na faixa de 30 até 49 anos e os outros 30% estavam na faixa dos 18 e 29 anos. Então, tipo assim, é um número muito expressivo, eu acho, de você ver esse público mais, vou chamar de mais jovem, o jovem adulto, que estão aí, tipo, se consolidando nas suas carreiras, na sua vida, né, pagando os boletos, mas estão aí também pensando nesse processo de como fazer isso de uma forma mais transformadora, gerando algum tipo de impacto positivo na nossa sociedade, né? E aí a gente, ao mesmo tempo, identificou que as lideranças dessas organizações, para a gente chegar nessas organizações, a gente tinha identificado mais ou menos um perfil, né? De já ter ali mais de uns 2 anos de história, um número X de pessoas impactadas na sua jornada. Então, de terem ali já um certo grau, uma certa maturidade, né? Institucional e de atividades. E foi assim que a gente chegou nesse grupo focal aí de 10 organizações. E aí foi interessante observar tanto esse perfil de lideranças mais jovens, mas também essa questão do acesso, né, ao ensino superior, como que, querendo ou não, tem esse impacto transformador das pessoas, né, acessarem ali, sair do ensino médio, vai para a faculdade, se gradua e começa a querer compartilhar mesmo os seus saberes, atingir os seus pares, vamos dizer assim, transformar a realidade dos seus pares de alguma forma. E aí a gente viu também que acaba que a geração desses empreendimentos ou dessas iniciativas, ela nasce de dores dessas pessoas também. Então, eu acho que a questão da juventude, da representatividade, cai um pouco nesse lugar, sabe? Sei lá, é a nossa... São as vivências que a gente tem, às vezes, sendo de algum perfil marginalizado, as minhas experiências como mulher na sociedade, ou como uma pessoa pobre na sociedade, os acessos que eu não tive acabam sendo esses motivadores para a gente não querer que aquilo se reproduza, que aquilo não tenha essa continuidade, né? E aí a gente acaba modelando empreendimentos, negócios, iniciativas que vão focar em geração de impactos que sejam positivos para esse contexto. E aí, eu acho que daí que vem também da gente identificar que tanto o perfil majoritário dessas lideranças são de pessoas negras e mulheres, assim como as pessoas impactadas. Então, se não me engano, é mais de 60% ou 70% são mulheres, e também isso se reflete nas pessoas que são impactadas, que são atendidas, que se conectam com essas organizações de algum modo. E aí isso tem, né, no nosso entendimento, tanto dessa questão desse querer transformar a sociedade para ser um lugar melhor para eu viver, mas também porque agora eu já acesso, sei lá, ferramentas, eu entendo melhor como o sistema funciona, para eu poder navegar nesse universo e sacudir ele de algum modo. Então, tem um pouco que eu vejo disso, mas também tem isso aí que cai nessa representatividade e pertencimento. Então, desde um potencial motivador, sabe? Eu já tive essas experiências, o João já teve essas experiências, de às vezes a gente participar de
de algum evento, alguma palestra, e vem alguém, fala, nossa, muito legal ver uma pessoa igual você fazendo isso, aquilo, aquilo outro, de ter isso, de inspirar outras pessoas. Então, dessa representatividade, ó, de ver que alguém como eu está naquele lugar, eu está fazendo aquilo. Então, tem esse caráter do inspirador mesmo, do motivacional, assim, de entender que é um lugar que você, né, que pode fazer sentido na sua vida também, que também é do seu direito estar ali. A gente vê um pouco disso e a gente pegou muitos depoimentos, por exemplo, de pessoas impactadas que reportavam essa conexão, sabe? Ah, fulana estava lá, me chamou para fazer o curso, atividades assim, aí eu também fui, porque fulana é tipo eu, etc. Então, essa identificação, esse pertencimento, que se aplica também como é que fala? Nos exemplos, assim, eu acho muito legal quando eu observo aulas, às vezes, assim, as aulas, sei lá, jovens dando aula para os outros jovens, ou mulheres dando aula para outras mulheres, quando a gente está fazendo, ou mentorias, ou coisas assim. Eu acho muito legal o olhar dos casos, ou das experiências. A linguagem, vai desde a linguagem até os cases mesmo, sabe? Tipo, eu vou fazer alguma analogia para explicar algum conceito e como as pessoas conseguem ter conseguem ser mais diversas mesmo nas formas de apresentação disso, de como explicar certos temas, certos conteúdos, com base nesse perfil que elas compartilham com as pessoas que estão sendo impactadas, sabe? Não sei se ficou confuso a fala, mas eu observo muito uma potência disso. Tanto que quando as pessoas brincam, às vezes, como que funciona fazer tal coisa, tal coisa. Eu falei, não adianta você ser, sei lá, uma pessoa né, uma pessoa branca, privilegiada, hétera, não sei o quê, querer falar de determinados temas partindo só do lugar da empatia, sem para um perfil que é muito oposto do seu, porque às vezes, sabe, vai dar tanto distanciamento que por mais que seja bom o intuito ou saber válido a ser compartilhado, já se cria barreiras ali que esse match não acontece. E aí eu vejo muito na juventude disso também, sabe? A juventude começou a acessar ensino superior, que agora o perfil dos jovens que a gente tem nos nossos programas é muito esse perfil, sabe? Do jovem que conseguiu entrar na universidade, que às vezes é o primeiro da sua família a ter acesso ao ensino superior. E aí, como ele já pensa em si, mas também no impacto que ele vai gerar no núcleo familiar dele, como ele também quer trabalhar numa iniciativa que tem algum tipo de potencial transformador e não simplesmente para gerar lucro, sabe? A gente observa muito esse movimento. Não sei se te respondi, mas eu acho que falando. Não, mas as reflexões são muito boas, assim. Eu acho que uma das falas que você falou foi que muitas vezes esses negócios eles nascem de uma dor, né? E eu complementaria que também não é sem dor que eles continuam de pé. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que teve um trecho que vocês do estudo. Estou dando muitos spoilers aqui, gente, mas eu confesso, o estudo está super legal, leiam. A gente vai colocar o link aqui para vocês, vou pedir já para o Edu colocar o link para que a gente possa enviar o estudo. Ele vai sair em alguns dias e daí a gente vai encaminhar para todo mundo. Então, a gente vai colocar um link aqui. Quem quiser participar, quem quiser receber, por favor, preencha o formulário para a gente poder enviar. Mas voltando para a minha pergunta, tem um trecho do estudo que vocês falam que muitas vezes a forma como essas soluções emergem e se consolidam ela muitas vezes não segue uma trajetória típica do sucesso esperado nos negócios de impacto, com sucesso financeiro. Nem sempre ela está atrelada só ao sucesso financeiro. E que daí a importância da gente dar novos significados ao que nós identificamos como sucesso no setor, né? E talvez até extrapolar uma visão muito amparada na meritocracia que diz, eu fui lá e eu consegui, como que a gente extrapola um pouco essa visão. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque eu achei uma fala super potente do estudo e que eu acho que vale ser repercutida.
Foi massa, porque, tipo assim, eu tava lendo a pergunta que o Márcio deixou no chat aqui, e tem tudo a ver, eu acho que depois dá até para poder já emendar Ai, por favor, emenda que eu também achei muito boa. Não, total, total. Cara, vou, tipo assim, né, eu acho assim, quem, né, quem que tá na rede do ICE, já teve contato comigo, sabe que eu sou meio sincericida, né, então, tipo assim, eu falo umas coisas, eu, tipo assim, uso muito minhas experiências pessoais, assim, então, assim, eu trago muito essa lógica porque eu acho que não tem outra forma de estabelecer esses diálogos se não é, tipo assim, muito sinceridade mesmo, né? Você trazendo pontos que são isso. Por exemplo, a questão, né, da pergunta que você traz, Vivian, olha para você ver, vou falar uma analogia assim, a gente está em Minas, é um estado do Sudeste, né, mas a gente gosta de brincar assim, que a gente só perde para o Espírito Santo, né, mas assim, são os dois estados que são a periferia do Sudeste realmente, né, quando você está falando de todas essas questões sobre impacto, sobre todas as discussões muito fodas, até sobre educação, vamos esquecer impacto, vamos falar sobre educação, né, e quando eu estou falando de discussões fodas, gente, estou falando de discussões que são grandes eventos, com muita gente pensante de vários lugares, trazendo coisas, potencial de investimento para construir soluções sobre educação, por exemplo, coisas tudo. Isso acontece muitas vezes no eixo Rio de São Paulo, né? O Rio, por questão da violência, isso teve uma migração gigante para São Paulo disso tudo. E assim, a gente fala internamente aqui, eu estou falando abertamente num evento assim, que grande parte de sucesso de coisas que o Favela fez foi porque em alguns momentos a gente meteu o louco, né? Tipo assim, vou usar essa expressão, que é tipo assim, de entrar num avião, ir para São Paulo, participar de evento, para poder apresentar o que a gente estava fazendo e, de alguma forma, tentar trazer isso para poder discutir a perspectiva, né? Mostrar Minas está fazendo isso, ó, a gente está tentando construir isso aqui, ali e tudo, porque tudo estava muito vinculado a uma questão de sucesso financeiro, não só por ganhar dinheiro, né? Porque eu falo, gente, tipo assim, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não tinha fundado uma organização social, né? E, assim, porque eu acho que é isso, assim, né? A gente, tipo assim, acho que sem um discurso muito emotivo ou alguma coisa sobre isso, mas eu acho que, tipo assim, tem um propósito do porquê que a gente escolheu criar uma organização da sociedade civil, né? Eu acho que isso é muito certo, não tem como fugir muito disso. Mas a lógica de estar nos lugares certos, isso faz muita diferença. Isso acaba que impacta em questão financeira, né? Eu acho assim, o próprio Márcio mesmo citou uma pessoa, né, um amigo em comum que a gente tem, que é o Dupente, que é daqui de BH e tudo, que é um cara que é super um ativista, ele tem uma penetração muito grande no ecossistema político aqui de BH e tudo e tal, mas também é um cara ativista, né, dos corres, principalmente da questão da presença negra em vários espaços e afins, mas eu sinto que, por exemplo, em outros contextos, onde que tivesse mais recursos para poder apoiar causas, iniciativas e projetos que pessoas como o Dupente faz, eu acho que a gente teria uma exponenciação desse alcance dele, né? Eu nem vou usar a palavra sucesso. Isso tem tudo a ver com dinheiro, né? Com recurso, com investimento, com toda essa perspectiva de como que isso faz, né? E aí, eu brincava, assim, né? Muitos eventos que eu ia do ICE, tipo assim, eu aproveitava todos os cafés para passar o chapéu mesmo, eu ficava passando o pires, entendeu? Eu via a pessoa se apresentando, falando que era do banco, não sei o que, tal, tal, tal. Eu já dava um jeito, tipo assim, né? De puxar papo com a pessoa, porque eu realmente queria vender o que o Favela estava fazendo, né? Eu queria que as pessoas conhecessem o que o Favela estava fazendo. E aí, muito menos, eu acho, da perspectiva do sucesso financeiro, mas porque o financeiro era uma importância para a gente poder fazer o que a gente fazia, né? Porque às vezes a gente se sentia doído, né? E quando eu compartilhava isso com a Tati, com a Débora e com a equipe aqui, que eu falava assim: nossa, você precisa ver, tem uma galera lá em São Paulo que está fazendo isso, e a gente já teve uma ideia até parecida, mas a gente iria nesse caminho, acho que era até uma coisa, mas assim, a galera já está financiada, já está fazendo isso. E a gente aqui com um sonho, com uma ideia, com isso tudo. Eu acho que nessas 10 organizações a gente também conseguiu sentir muito isso, né, nesse grupo focal que a gente fez, que tipo assim, tem muita vontade, tem muita criatividade, tem muito potencial ali, e que eu não chamaria de sucesso, mas a questão do financeiro era uma coisa que tipo assim impacta diretamente na onde que essas organizações vão chegar. E aí eu acho que talvez o sucesso delas
está muito mais vinculado a quanto mais pessoas que elas poderiam alcançar e impactar se elas tivessem mais acesso a recursos financeiros, do que propriamente elas falassem, não, porque o nosso negócio social agora, ele recebeu investimento disso e a gente está fazendo isso, né? Eu acho que é menos a glamorização das lideranças, de quem está ali, da gente, né, ser sempre muito a questão de sucesso e afins e tudo, do que muito disso, né? E aí eu acho que, assim, só pegando um gancho e tentando emendar um pouquinho na questão, né? Eu até peço a Tati para complementar um pouquinho também a respeito disso, mas na pergunta que o Márcio traz, total, Márcio. Cara, chegou um momento que foi muito foda para mim, que eu te falo assim, né? Eu já tive essa conversa com ela, já tratei isso na terapia, tá? Então, assim, eu posso falar disso abertamente. Mas minha mãe foi, durante muito tempo na minha vida, a pessoa mais inteligente do mundo, assim, a pessoa mais sábia, a pessoa que, tipo assim, sabia tudo, porque minha mãe sempre teve uma relação muito aberta, assim, de a gente poder conversar sobre tudo. A gente conversava desde ela, que era uma pessoa que trabalhava numa creche, ela falava de vários problemas sociais comigo e afins e tudo. A gente conversava sobre sexo, eu perguntava como é que as coisas funcionavam, o que ela conseguia me explicar, ela me explicava, e naquele momento isso bastava. Quando eu comecei a ter acesso à educação formal, começa a ter essa lógica de que começa a realmente ter uma transição de realmente desses poderes, eu acho que o Márcio traz um pouquinho, que é isso, né? Eu comecei a saber um pouco mais em alguns aspectos e comecei a conhecer gente que tinha outros saberes que ela não tinha. E o poder dessas pessoas me seduzia de alguma forma, né? As mestras e mestres que passaram pelo meu caminho, assim, de alguma forma. E aí, começou a rolar uma coisa que eu acho que tem uma referência muito grande com essa questão do ambiente de impacto que a gente fez, que é tipo assim, eu comecei a criar um distanciamento assim da minha mãe natural, sabe? Assim, a gente não conseguia conversar mais sobre as mesmas coisas, né? E aí eu já estou falando de um ser humano, um indivíduo adulto que teve a oportunidade de fazer um mestrado e tudo, que eu estava discutindo coisas que às vezes na minha visão, nas lentes que eu tinha tido acesso por acesso à educação superior. Eu acho que acontece isso também quando a gente começa a aprofundar mais nos estudos que não são as novas cartografias do impacto, que são esses estudos, né, esses acessos a esses conhecimentos cristalizados, a gente para de poder conversar com iniciativas igual dessas 9, desse grupo focal, que a gente teve que fazer um processo empático nosso também para tentar entender o que era impacto para elas e voltar nessas raízes, nessas origens do que era isso. E eu faço uma analogia disso com as conversas que eu tinha com minha mãe, que eu já não conseguia mais ter a partir do momento que eu estava tendo esses acessos, né? Então, assim, eu acho que tem um lugar aí que a gente começa a ter uma segurança muito grande, talvez uma falsa segurança, porque a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente entende tudo e que a gente consegue, de alguma forma, sentir que a gente é potente, e começa a desmerecer, às vezes, essa potência, essa coisa que existe nesses pequenos espaços, nesses pequenos ecossistemas, nesses pequenos lugares onde a gente foi tentar ter diálogo com essas organizações, sabe? E aí eu acho que nessa perspectiva do ponto de vista das periferias, né, e aí quando a gente está falando de periferias, eu acho que o Márcio super corrobora com essa perspectiva, que a gente está falando de periferias do Brasil, gente. A gente está falando dos sertões, dos grotões lá no Nordeste e tal, que isso também para a gente tem que entender isso como periferia, porque elas estão na periferia do acesso, né? Elas estão na periferia do conhecimento, elas estão na periferia do que, se eu não estiver falando disso, isso não é impacto, porque segundo fulano de tal, isso não é impacto, e como que a gente traz algumas discussões que a gente tentou nesse estudo para poder tentar, assim, abrir diálogos para isso, né? Eu não sei se a gente tem respostas prontas sobre o que realmente seria isso, ou para onde que a gente chegar, mas eu acho que para mim, na minha experiência de vida, assim, muito isso foi se trazendo, né? De como que em alguns momentos também eu comecei a me sentir um alienígena, assim, de diversas coisas, e algumas coisas não faziam tanto sentido, né? Tati, eu acho que, não sei se você quer complementar e tudo, acho que é de trazer uma visão disso também, acho que até da pergunta do Márcio e tudo. Tá no mudo, Tati? Não estamos te ouvindo. Tá no mudo ainda. Tá no mudo ainda. Aí, agora. Consegui. Não, enquanto vocês estavam falando, eu estava até resgatando alguns dados aqui né, que surgiram da pesquisa, que eu achei muito interessante, assim, que eu estava até com ele aberto aqui, que, se eu não me engano, quase 60% do pessoal
Isso, 58% das pessoas que começaram a participar de alguma das atividades executadas pelas organizações foi porque um amigo, familiar ou conhecido fez aquela pessoa tomar conhecimento. Aí eu estava pensando no que o João estava falando, no que rolou aqui no chat, assim, dessa importância da... Como é que eu posso falar? Dessa rede local mesmo, sabe? De tipo, como que o mundo, né? A gente está num caminho de um mundo super digital, de muitas coisas aí caminhando pelos processos da internet, da centralização de informação em alguns cenários, assim, mas a força desse local, ele ainda é muito forte. E aí, tipo assim, ao mesmo tempo que a maioria das pessoas tomou conhecimento e se engajou em atividade porque um amigo familiar falou, quase 30, acho que é 21% aqui do pessoal, colocou entre os motivos para participar de alguma atividade de impacto, vamos dizer assim, a possibilidade de socialização. E isso eu acho muito engraçado, porque a gente está no mundo, de novo, né, super digital, e impacto para essas pessoas está sendo ter um lugar onde socializar, sabe? Tipo, elas estão valorizando aquilo dali. Enfim, a gente não conseguiu fazer, às vezes, reflexões tão profundas sobre esses temas no estudo, mas quando a gente fala dessa discussão da ideia de impacto, acho que o que a gente quis desconstruir, a gente até colocou um texto nas redes do Favela hoje sobre isso, é pensar que para além da geração de renda, que quando a gente olha para esses públicos né, ditos periféricos e tudo, acaba que o olhar sobre o que é impacto fica muito focado na geração de renda. São pessoas pobres, não têm acesso a recurso financeiro, etc. Tem que dar um jeito de empoderar economicamente, assim, como se a resolução dos problemas dessas pessoas, ou o melhor impacto a ser gerado, fosse ser essa autonomia financeira, vamos dizer assim. E não necessariamente é o que essas pessoas priorizam e não é o impacto que elas mais valorizam, sabe? Às vezes elas estão buscando realmente acesso a outros conhecimentos e aí essa troca de informação, de se conectar com tendências, de troca de saberes é o que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. A socialização mesmo, de ter um espaço de troca, com quem conversar, ou de pessoas que compartilham vivências semelhantes, também é uma perspectiva de impacto. A gente teve participantes de atividades nossas que saíam no final do programa. Agora eu me reconheço como uma pessoa negra. Ou sair do armário para minha família e tudo, me assumir como gay, lésbica, não sei o quê. E isso é um impacto sensacional, porque a pessoa primeiro se reconhece naquilo dali que ela é e como é que eu posso falar? Se vê no direito de viver como aquilo que aquela pessoa é e também reconhece tudo que está envolvido nesse contexto, né? Você se reconhecer como uma pessoa negra num país de tradição escravocrata como o Brasil, com diversas lógicas de racismo institucional, é um posicionamento muito forte, assim. Você vai lidar com todas as consequências disso também, assim como potenciais oportunidades, agora que diversidade vira uma pauta, né, no cenário global. Então, a gente quis mostrar também como pobreza e tudo é multidimensional, como impacto também tem que ser analisado de uma perspectiva mais multidimensional e entender que vai ser diferente para grupos sociais diferentes e como é que o povo fala hoje na internet, que tá tudo bem, né? É sobre isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Muito bem. E tá tudo bem, mas infelizmente estamos caminhando para o final e tá tudo bem, porque a gente vai continuar essa conversa em outros canais, mas eu não queria encerrar essa fala sem dar oportunidade para vocês, porque acho que vocês terminam o estudo fazendo alguns chamamentos importantes, assim, olhando do ponto de vista de empreendedorismo da base para base, vocês falam um pouco sobre o papel do governo, do ponto de vista de regular e de ser mais incentivos, e também do setor empresarial,
Eu queria que vocês, então, encerrassem um pouco com essa recomendação, ou com esse chamamento, vamos chamar assim, né? Esse chamamento que vocês fazem no final sobre a importância desses atores para que a gente tenha mais empreendedores atuando na base, para a base e com essas perspectivas multidimensionais dos desafios sociais do Brasil e também do que significa empreender e gerar impacto. Eu vou falar antes, porque como o João já assumiu que ele é sincericida, eu sempre fico numa situação de pânico quando eu falo depois dele nesses momentos. Então eu já vou salvar o meu lugar e já manifestar a minha opinião sobre o tema, entendeu? Mas o que rola? A gente observa, assim, até para a gente fortalecer o que seria esse empreendedorismo de impacto da base para a base, algumas coisas que surgiram aí no chat também que eu acho legal, é algo que a gente bate muito na tecla também das nossas formações. Por exemplo, eu estava refletindo aqui mais cedo sobre um dos pontos da pesquisa que estava falando, a galera marcou lá na opção que consegue captar recursos para se autossustentar. Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, que eu até brinquei. Eu falei, nossa, isso vai ficar para o estudo 2. O que é autossustentar para essas organizações? E aí isso cai. Aí eu fui ver lá que, né, a maioria das organizações, 50% dela movimenta recursos só na ordem de 100 mil reais. E acho que menos de 30% tem uma perspectiva de planejamento financeiro também para médio e longo prazo. Então, assim, a gente fez um estudo com algumas perguntas mais fechadas e tudo, eu acho que isso era para ser objeto de uma discussão talvez mais profunda, mas eu fiquei com essa reflexão, sabe, o que é autossustentar para essas organizações e para essas lideranças? Porque, querendo ou não, a gente navega um pouco nesse tema, vem muito do histórico do que é esse negócio, desse campo de disputa do que é ser negócio social, empreendedor de impacto. São várias narrativas e conceitos que se disputam assim, e quando a gente olha para o dito terceiro setor ou por organizações sociais, ainda tem essa estigmatização da lógica do projeto. Então, é como se... É um ranço, por exemplo, que a gente tem às vezes aqui na favela, alguém que, conheci o projeto de vocês, e a gente, uau! Porque tem mais ou menos 10 projetos em paralelo rolando. Qual que você ficou sabendo? Então, de tratar a organização como se a organização fosse um projeto, e aí a gente faz até esse resgate histórico no estudo, vem muito dessa lógica de como que surge essa frente assistencialista por meio de caridade religiosa, principalmente no Brasil, assim, quando a gente começa a ter as primeiras organizações sociais surgindo. Mas que isso se desconstrói ao longo do tempo, porque a gente vive numa sociedade hoje que debate, né, direitos de escolha, questões individuais. O que a gente entende por impacto vai muito além do que essa dignidade humânica básica de ter água e comida no prato, sabe? Então, a gente quer educação, saúde, acesso à internet, outras coisas, e organizações começam a pensar impacto desse lugar. E aí, voltando no trem do autossustentar, assim, eu acho que às vezes a gente vê muitos jovens aqui entrando, porque eu quero transformar o mundo, etc., mas esquece de pensar como que eu vou viver disso, como que isso vai ser sustentável financeiramente, se é uma carreira a ser seguida, ou é um voluntariado que eu vou fazer. E aí a gente vê na pesquisa que a maior parte das organizações hoje, elas que estão gerando esse impacto na base, elas são categorizadas como organizações sociais, pelo perfil pelo arcabouço legal que o Brasil possibilita hoje. Elas contam com recursos humanos que são a maioria voluntariado. E aí, como é que faz, sabe? Como é que é? Vai ser só a lógica do projeto? Eu vou fazer uma ação e acabou? E como é que fica o amanhã? Isso vai solucionar esse problema que eu tô olhando, né? Que eu tô tratando? Então, a gente, sei lá, acho que a experiência que ficou muito com esse estudo foi da gente interpretar que sim, a gente vive numa sociedade que é altamente desigual, que ela tem sido desigual há muito tempo, ela vai continuar sendo há muito tempo em aspectos diversos,
Não dá para culpabilizar ou terceirizar a responsabilidade de tudo no Estado, até porque Estado por si só é um conceito em disputa, sabe? O que a gente espera do Estado no Brasil é uma coisa, num país europeu é outra, num país, sei lá, é outra coisa. Então, o que é responsabilidade do Estado, o que é da pessoa, o que é da empresa? Não dá para grupos empresariais acharem também que é só política pública que vai resolver o problema, então também terceirizar na conta do poder público qualquer tipo de transformação. Então, querendo ou não, no mundo que a gente vive hoje, organizações sociais ou iniciativas que a gente denomina por impacto são extremamente urgentes, necessárias e vão continuar sendo necessárias e urgentes para poder a gente cuidar dessas mazelas que a nossa presença humana causa no planeta, sabe? É um planeta só. Eu sou uma pessoa que você nunca vai conseguir convencer daquela teoria do bolo que vai sempre crescendo, que eu vou gerar riqueza para todo mundo, porque a minha visão ambientalista vai mostrar para mim que não tem como, gente, não tem ingrediente suficiente para o bolo crescer infinitamente, sabe? E distribuir riquezas dessa forma, não dá. O planeta não abraça isso, sabe? A não ser que vocês vão partir para a colonização de outros lugares e explorar outros lugares. Mas então a gente tem uma desigualdade, uma distribuição muito desigual, a gente precisa olhar para isso de uma forma estratégica. As organizações, né, sociais, no cenário legal que a gente tem hoje, institucional, o que permite grande parte dessas ações. Então, como que a gente olha para esse lugar com a devida importância e reconhecimento que tem, sabe? Não dá para ser só a lógica do projetinho, as pessoas têm que ser bem remuneradas, sim, senão não adianta você esperar trabalhos de qualidade. Pode ser uma carreira de vida, sim, então a gente vai querer gente boa ali na frente também das iniciativas, sabe? É um empreendimento como qualquer outro. Acho que, acima de tudo, a gente quis ressignificar essa perspectiva dentro do estudo. Assim. Muito bom, muito bom. Super obrigada, Tati. Resposta super completa. Mas, João, você tem alguma fala complementar aí a Tati para a gente encerrar esse momento aqui com algum chamado? Eu sei que você é bom e você gosta de fazer chamados. Eu sempre me senti muito mobilizada por seus chamados. Eu acho que a Tati, né, fez uma abordagem bem importante, assim, né, de trazer como que essas questões referenciar a questão da sustentabilidade das organizações e de outros tipos de negócios de impacto, negócios sociais que a gente tem no Brasil é importante. E eu acho que a única coisa que eu deixaria, assim, né, complementar mesmo, né, acessória a isso que a Tati trouxe, é realmente, assim, entender que esse tipo de mudança, né, reforçando um pouquinho o que ela falou, não vai partir de uma lógica da gente fazer um apagamento de coisas que já são feitas para poder assumir que as novas são mais importantes, né? Eu acho que no ecossistema de impacto social no Brasil, a gente acaba adotando muito essa prática, né? A gente, de repente, assim, a gente tem um processo muito pobre e assim, fraco no Brasil, né? No sentido, assim, do que eram as expectativas sobre ele, né? Deixando isso claro, de responsabilidade social. E aí, de repente, a gente todas as empresas querem investir em impacto social e começam a fazer programas de aceleração de negócios sociais, de impacto social. E a gente tem um boom desse chamado para fazer isso, mas eu não sei se todos nós estamos falando do mesmo isso, sabe? E aí eu acho que a gente precisa, talvez, de alguns passos atrás para poder entender melhor onde que a gente quer chegar com todas essas demandas que empresas e organizações querem fazer sobre essa questão de pensar impacto social, pensar mudança sistêmica, pensar transformação social, para que a gente possa contemplar todas essas dimensões, né? Que eu acho que a Tati falou da questão do impacto social multidimensional disso, né? Para onde que a gente está olhando, né? Então, assim, e a gente tem vários exemplos maravilhosos de organizações, fundações, né? O próprio Márcio Takitati, de afins, né? O próprio CE faz muitas coisas que são muito legais, mas eu acho que a gente está precisando de entender qual que é esse chamado do impacto social no Brasil. Talvez não é o que a TID puxa, ou o que o CE puxa, ou o que o Favela está falando no estudo, mas assim, o que une a gente nessa perspectiva, né? Assim, para onde que a gente está olhando, né? A gente teve agora com a pandemia um aumento de ações assistencialistas. A gente viu organizações que eram muito parceiras do Favela e semelhantes ao Favela,
que elas estavam no processo, num avanço muito grande de mudar os seus modelos de negócio, se tornar organizações mais sustentáveis, começar a enxergar que elas poderiam ser um modelo de negócio social também, e que com a pandemia elas tiveram que voltar correndo para as raízes delas, né? Porque a gente estava falando de cesta básica, a gente estava falando de fraude, a gente estava falando de muitas coisas emergenciais que às vezes não são contempladas em alguns debates sobre impacto social no Brasil, né? Então, assim, eu acho que é muito isso, né? Acho que a gente trazer essas provocações e começar a ver se a gente está todo mundo falando do mesmo isso, né? Sobre o que é esse chamado, né? Super obrigada, gente. A gente passou um pouquinho aqui do tempo, mas eu não quis interromper vocês para que a gente concluísse esse raciocínio. Eu queria super agradecer a participação de vocês, agradecer também as organizações que responderam e participaram do estudo. Sei que foi um processo longo, teve muita dedicação, muita gente por trás, né? Toda a equipe do Favela envolvida, né? A equipe, o Diogo, a equipe da Aliança, o Diogo, a Débora, muita gente que não está aqui hoje, Célia, Beto, né? A Lisa, que acompanha isso muito de perto. Eu queria agradecer todo mundo, eu não sei se eu vou conseguir nominar todo mundo que esteve envolvido. A gente vai mandar o estudo para todos vocês. Então, Eu o Edu acabou de colocar Deixa eu só aqui. complementar isso, Vivian, desculpa Por te favor. interromper. A gente, né, notícias de bastidores, a gente teve alguns percalços na reta final de gravação, mas a gente está... hoje é dia 12 de novembro, né? É isso. A gente está trabalhando com a meta de agora, 30 de novembro ou 31? Não sei quantos meses tem esse mês, de disponibilizar o acesso para todo mundo, tá? Então, quem se até o final do mês. Isso, quem se inscrever aí vai receber o material aí, o release já está pronto, os conteúdos todos prontos, a gente está em retinha final mesmo de diagramação e revisão textual para poder ficar com muito orgulho de botar esse bebê no mundo, vamos dizer assim. Exato, então sigam as redes sociais do Favela, sigam as redes sociais do ICE e da Aliança, porque esses são seus canais também que a gente vai usar para disseminar o estudo. Eu queria aproveitar também e mencionar que nós estamos com 4 vagas abertas no ICE para profissionais que se identifiquem como negros ou afrodescendentes. É muito um olhar nosso para a importância dessa diversidade. Então, o Edu está colocando o link aqui. Eu gostaria muito que vocês ajudassem a gente a divulgar. Sei que estamos aqui com um público bastante sensível à importância desse tema e pedir o apoio de vocês para fazer essas vagas chegarem nas pessoas que a gente gostaria de compor esse time e trazer diversidade para o campo também. Nós, como organização do campo, também representando essa diversidade. Então, por favor, se vocês puderem nos ajudar a chegar mais longe. E, por último, eu gostaria novamente de agradecer aos nossos parceiros. Eu vi que a Laura entrou por aqui, já teve que sair, também do Mercado Livre, que nos apoiaram. Essa é a última sexta-feira de impacto do ano. Então, a gente espera que no ano que vem a gente possa estar novamente com uma nova roupagem, aí, coordenada sob a coordenação da área de comunicação do ICE, da Lisa. Então, a gente espera muito continuar essas conversas e continuar trazendo esses temas e tendo momentos de troca tão significativos como a gente está tendo com vocês. Então, super obrigada. Obrigada por todos os comentários no LinkedIn, pela presença. E tenham todos um excelente final de semana, um excelente feriado. Super obrigada.